Vamos lá, pessoal, um breve resumo do assunto potenciação. Então, lembrando aqui, quando eu tenho o A elevado a x, no caso, a gente está representando A elevado a x, significa que esse A ele está sendo elevado a um valor qualquer. A é uma variável, ele pode ser qualquer valor, e está sendo elevado também a uma variável x, que é qualquer valor. O resultado também foi dado em variável, então vamos só entender quem é cada um desses e depois trocar isso por número para ficar melhor. Então, A é a base, está aqui, A é a base, x é o expoente, é o que está aqui em cima, e o B é a potência, é o que a gente encontra quando resolve isso. Levando para números, para ficar mais fácil o entendimento, é como se eu dissesse assim: 2 elevado, por exemplo, a 3, que é igual 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, é isso que nós estamos falando quando abordamos esse tema potenciação. Lembrar esses valores expoentes, isso a gente vai decorando aos poucos. Nesse momento, a gente precisa lembrar como que eu resolvo esse problema, certo? Então, eu preciso entender como resolver isso daqui. Um erro comum. Tem aluno que olha isso aqui e pensa que ele deve fazer 2 vezes 3 é 6. E não é nada disso. Eu tenho que multiplicar ele 3 vezes. O expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar. Vamos olhar alguns exemplos aqui, ó. Quando eu tenho uma fração e ela está elevada, é o mesmo que eu fazer isso aqui. Eu posso separar essa fração aqui fora dos parênteses. O 2 será elevado a 4 e o 3, que está aqui embaixo, também será elevado a 4. Como que eu cheguei nesse 16 sobre 81? Então eu fiz da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Eu elevei esse número 2 4 vezes, porque o meu expoente é 4. E o 3 eu vou fazer 4 vezes também. Meu expoente é 4, então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 é 81. Então, foi assim que nós chegamos nesse resultado aqui. Então, está aqui um exemplo como que eu faço a potenciação de uma fração. Se o expoente fosse 2, eu multiplicaria 2 vezes apenas e assim por diante. Quando a base é negativa, o meu resultado ele depende do meu expoente. Por exemplo, se o meu expoente é par, o meu resultado será positivo. Se o meu expoente for ímpar, o meu resultado será negativo. Isso por conta da regra de sinal. Vamos fazer um teste aqui embaixo? Por exemplo, se eu estou elevando menos 3, vou elevar ao quadrado. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos e menos mais, então positivo. O expoente é par, foi positivo. Agora, se o meu expoente fosse ímpar, vamos trocar aqui, ó, menos 3 elevado a 3. Então, seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos o expoente ímpar, resultado é negativo. Sempre assim. Observa o expoente que você vai saber se o seu resultado é positivo ou negativo. Uma informação que é importante lembrar é que se eu tiver, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, se eu tiver um sinal de menos aqui
E se eu tiver essa situação, nesse caso, é menos 2 ao quadrado, acontece assim, ó, menos 2 vezes menos 2, isso aqui é 4. Nesse caso aqui, sem o parênteses, significa que eu estou apenas elevando o 2. Então, se esse sinal de menos permanece, vai ficar menos 2 vezes 2 aqui, ó, que é 4, o sinal continua, ele fica negativo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando tem parênteses aqui ou quando não tem, porque aí faz diferença no resultado. Então, cuidado com isso. Resolver a potenciação, então, quando aparecem essas definições, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes. Exatamente o que nós fizemos aqui. Se esse n representa o expoente, eu multiplico n vezes. Esse n pode ser substituído por qualquer valor. Quando a minha potência é negativa, eu preciso colocar esse 1 aqui em cima para acertar o sinal. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, aqui em cima mesmo. Vamos colocar aqui, ó, 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, como eu faço para esse menos 2 ficar positivo? Eu coloco o 1 e embaixo eu ponho 3 elevado a 2. Esse 1 aqui me faz trocar o sinal. Então, eu resolvo isso aqui, ó. 1 elevado sobre, coloco o 1 em cima, 3 elevado a 2, 3 vezes 3 é 9. Então, isso aqui é 1 sobre 9. Então, dessa forma, né, a gente está aplicando essa formulazinha aqui, é que eu vou resolver se o meu expoente for negativo. Coloco 1 em cima, troco o sinal e aí eu faço a potência. E nas propriedades da potenciação, se eu tiver, por exemplo, uma multiplicação de potências e tiver o expoente lá em cima, eu posso somar esses expoentes aqui, ó. A elevado a m vezes a elevado a n é a elevado a m mais n. Isso significa, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, isso é o mesmo que 2 elevado a 8. Porque nesse caso eu somo, 3 e 5 é 8, eu consigo fazer isso. No caso da divisão, na divisão eu posso subtrair os expoentes, então divisão diminui. Se fosse assim, por exemplo, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2, eu faço então, a base permanece 2, m menos n, 3 menos 2 aqui, ó. 3 menos 2 seria 2 elevado a 1. É só eu fazer a subtração, ó. Tá aqui as passagens. Quando eu tenho uma multiplicação, 2 vezes 3 elevado a 2, eu posso separá-los e multiplicar. Por exemplo, é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Escrever assim é o mesmo que escrever assim. Quando eu tenho uma fração e ela está elevada, eu posso então, isso daqui, na verdade nós já vimos esse caso aqui hoje, né? Que é aqui o primeiro exemplo que nós fizemos, mas escrever isso, por exemplo, ali 2 elevado a 3, aliás, 2 sobre 3, vamos elevar essa fração aqui a 4. É o mesmo que eu escrever 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. E aí é só resolver isso aqui. Quando eu tenho um parênteses e os expoentes aqui, um dentro do parênteses e um do lado de fora, é só multiplicá-los. Vamos pegar um exemplo. 3 elevado a 2. Fora do parênteses eu tenho um expoente 3 ali. É o mesmo que eu fazer assim, ó. 3 e o expoente fica 2 vezes 3, 6. Então, isso, né, aliás, isso aqui é o mesmo que isso aqui. Eu posso fazer dessa forma. Então, essa foi uma breve revisão das propriedades da potenciação e como eu resolvo quando os expoentes são positivos, negativos.
Isso é importante para resolver um monte de exercícios aí. Assista ao vídeos. Eu falei um pouco rápido para não ficar um vídeo muito extenso, mas você tem a liberdade de assistir quantas vezes for preciso para poder se apropriar do conteúdo. Bons estudos!